Estamos de volta aqui com vocês para a última parte da nossa aula de hoje. E aí, nossa história aqui chegou na década de 80. Na década de 80 a gente vê uma competição forte entre as empresas de computadores. A gente vê que algumas já começam a se preocupar que exista um protocolo de comunicação entre as máquinas, mas que esse protocolo seja máquinas do mesmo tipo. Não existe ainda um consenso entre os diversos fabricantes de criar um protocolo único para que haja uma comunicação entre eles, porque a internet ainda não existia de modo aberto. A internet ainda era a ARPANET nesse instante, algo militar, algo fechado. E as poucas redes que existiam eram da mesma marca, do mesmo fabricante de computadores que se utilizava das redes telefônicas, as vias telefônicas. A gente vai ter a nossa aula ainda de telecomunicações, a gente vai entender profundamente como as redes telefônicas passaram por essa transição, essa transformação, se foi uma transição amigável, se foi tudo aceito de forma normal, e se essa comunicação utilizando as redes já existentes precisa de algo inovador, um protocolo muito diferente. A gente vai entender um pouco mais nessa aula específica sobre telecomunicações. Mas na aula de hoje, bora falar um pouco mais sobre essa questão dessas máquinas comuns, essas máquinas de uma só fabricante que conseguiam fazer essa comunicação. Bora voltar aqui, a gente estava falando do Compaq. Vamos voltar aqui para o nosso slide. E aí, do Compaq, a gente parte para o Macintosh. O Macintosh, ou a Apple, estava a lançar, tinha acabado de lançar o Lisa. O Lisa foi ali lançado até meados de 83 e no ano seguinte ela já lança o Macintosh. Muitos dizem, muitos administradores, muitos marqueteiros, eles olham isso até mesmo como um erro da Microsoft, ou da Apple, nesse instante aí, de ter lançado o Macintosh logo a seguir ao lançamento do Lisa. Por quê? Porque os dois ficaram meio que concorrendo. A única diferença real era que o Macintosh, ele tinha em si um processador Motorola 68000 e com isso ele reduziu muito do custo que já tinha no valor sobre o Lisa. O Lisa ele realmente foi visto como uma obra de arte. Mas mesmo esse valor acessível aí era uma faixa de $2.500. Basta vocês aí trazerem para os valores atuais, vocês vão perceber que mesmo assim ainda era algo muito caro, muito distante da realidade nossa. Um computador extremamente caro. Mas ele já possuía algo como uma interface mais amigável, já existia navegação entre janelas, que apesar dessa época aí, a Microsoft, o Bill Gates ter saído da Apple, ter abandonado a Apple, mas ainda ficou-se parte do projeto e eles puderam se utilizar disso. Não é à toa que ele depois até ele processou a própria Microsoft por essa questão aí do uso do programa Windows, ou seja, dos janelas, que foi feito inicialmente para a Apple. Em 85, a gente já tinha um sucesso do 286, chegou o 386. E o que ele traz de diferença, além da sua questão de sua arquitetura, sua pinagem, processamento, o que ele traz de diferença é que agora ele pode rodar as versões do Windows. E ao fazer isso, ao ter as versões do Windows podendo rodar dentro do 386, do Intel 386, isso fez uma grande revolução quanto ao uso da Microsoft, do Windows para a Microsoft. Porque até esse instante, ela tinha largado a Apple, trabalhava com a IBM e o Windows só serviria para a IBM. Só que com o advento, a chegada desse processador, o i386, com essa arquitetura, e ele conseguindo rodar o Windows 3.1, isso queria dizer que qualquer computador, não importasse o fabricante, que nele tivesse um processador 386, rodaria o Windows. Então, não importasse se fosse Xerox, IBM, o que fosse, conseguiria rodar esse novo sistema operacional. Além de, é claro, que o 386, vendo pela questão da arquitetura, ele conseguia funcionar até muito mais cores, chegando até 256 cores.
Só por nível de curiosidade, também dentro da quarta geração, a gente tem ali o Topix XT 8086. Esse computador, feito aqui no Brasil por essa empresa, a Topix, ele não chegou a ter esse sucesso todo, mas ele seria algo próximo ao que a Compaq fez com a IBM. Foi uma tentativa de fazer algo, um PC nacional, trazendo tecnologia desses outros computadores ali lançados, da IBM, aqui dentro do nosso Brasil. Essa empresa, a Topix, ela passou por diversas mudanças, principalmente fechou, abriu, mudança de nome. Em 2002 ela voltou como a Microdados. Hoje em dia, ainda parte dela ainda é existente ainda como Microdados, e ela trabalha na produção de alguns softwares e até em conjunto com empresas como a Tectoy aqui no Brasil. Em 1986, a gente tem as arquiteturas RISC. A IBM e a MIPS lançam as primeiras estações de trabalho baseadas em processadores do tipo RISC, e com isso fez com que aumentasse muito a questão da velocidade interna, na questão da frequência. O IBM PS2, PS/2, lançado ali em 87, ele foi uma nova tentativa da IBM de retornar ali, se transformando no top ali de venda de computadores dentro do mercado. A IBM lançou esse computador e ele tinha um drive de 3,5, utilizando o processador Intel 80386, ou seja, já seguindo o 386, com o novo sistema operacional, o OS/2, e pela primeira vez um computador da IBM vinha com um mouse, porque ele tinha em si a interface. E lembrando que, como ele utilizava a arquitetura 386, se por acaso você estivesse utilizando o sistema operacional que vinha na IBM e quisesse substituí-lo, você poderia substituir. Então a gente pode dizer que o IBM PS2 foi um dos primeiros computadores que a gente poderia fazer uma instalação de um novo sistema operacional por cima do que já existia ali. Até esse momento, todo computador que você tinha, que você comprava, ele vinha já com o sistema operacional e você continuava com aquele até o fim da vida dele. Agora não, com esse daqui você poderia fazer essa formatação, digamos assim. O processador 486 chega para substituir o 386. Em 89 eram lançados os primeiros 486DX. Eles vinham, no caso, esse computador que vinha com as memórias 72 pinos, muito mais rápida que as antigas de 30 pinos, que a gente via no 386, e possuíam slots PCI de 32 bits, o que representava o dobro de velocidade para os slots ISA. Os três últimos computadores ali citados que tiveram a grande popularidade do nome PC ou Personal Computer. Ele já utilizava ali esse processador novo e com isso ele conseguia fazer muito maior velocidade do que o anterior, o 386. E aí, finalmente chegamos à tal misteriosa quinta geração, vista como nascida ali mais ou menos em 1990, na década de 90, essa quinta geração. Mas, como eu disse, alguns estudiosos não acreditam que já estamos na quinta geração, acham que isso ainda vai chegar. Mas vamos ver aqui, vocês podem avaliar criticamente e decidir se sim ou não. Eu sei que vocês poderão encontrar em alguns livros por aí que nós estamos ainda até hoje na quarta geração. Em outros vocês vão encontrar a quinta geração, marcada principalmente pela inteligência artificial. Eu mesmo considero que sim, estamos na quinta geração e a gente já deveria estar pensando até mesmo de passagem para uma sexta geração. Por quê? Porque a sexta geração ela estaria se remetendo, estaria já à questão de processamento quântico. Vocês devem assistir jornal, vocês devem saber que o prêmio Nobel saiu essa semana agora para físicos, matemáticos, e um dos prêmios Nobel que saiu foi justamente no estudo da física quântica no uso de criptografias. Então eu digo que sim, a gente está adentrando aí nessa nova visão, nessa nova geração. Mas deixa isso para os grandes autores aí, isso é só uma visão do que o Hildo está achando sobre essas gerações da computação. Então a quinta geração, ela está focada ali principalmente na inteligência artificial. Nela também podemos encontrar itens como reconhecimento de voz. Vocês encontram
uma certa inteligência em alguns programas e o reconhecimento de voz em programas do Windows como o Cortana, ou a Amazon, o Echo Dot com Alexa, ou até mesmo a Siri da Apple. Então são programas que nos respondem, o Google também, eles nos respondem, eles acabam nos respondendo, e com isso eles têm um reconhecimento de voz de comando. Sistemas inteligentes, a gente tem ali sistemas de decisão, sistemas inteligentes, isso foi muito falado lá na nossa disciplina de lógica, na disciplina de lógica foi muito falado sobre esse ponto aí, e as redes neuronais são justamente a questão da utilização de sistemas, a criação de novas arquiteturas, utilizando as redes bem próximas do modo como o nosso cérebro pensa, o modo como está organizado os neurônios do nosso cérebro, é assim que as redes, o estudo dessas redes neuronais funciona. Bora ver o retrospecto só desse processador Pentium. Eu armazenei tudo em um só slide porque nosso interesse aqui não é arquitetura, nosso interesse aqui é justamente a questão sobre as redes. E o Pentium ele trouxe em si, junto com essa questão dessa história, a evolução das redes, porque a rede, para que haja comunicação entre duas máquinas, é necessário que passe pelo processador. Então o processador precisa ter ali uma velocidade. 93, lançado o Pentium inicial. Ele funcionava justamente com memórias do tipo DIMM de 108 pinos. Em 97 foi lançado o Pentium 2, sua evolução natural, melhorando seu desempenho e gastando menos energia. Em 99, Pentium 3, também essa evolução natural. 2001 veio o Pentium 4, que não houveram grandes novidades, sendo que as mudanças ficaram por conta de cada vez mais velozes os processadores. E a gente pode trazer essa questão da evolução dos Pentium, o último, o Pentium 4, depois ele adentra na questão das famílias da i, ou seja, o i3, i5 e i7 da primeira geração, segunda geração, e nós já estamos chegando na 12ª geração. O que realmente muda em cada uma das gerações? É justamente a questão de velocidade. Cada vez mais velozes os processadores ficam nesse atendimento. Eu chego a dizer que do Pentium 4 para os Core 2 e a família i, a diferença é que é a questão dos núcleos. Foi começado a utilizar a questão do uso de núcleos. Uma outra curiosidade que aconteceu ali na 5ª geração, falando sobre inteligência artificial, ainda existe o computador chamado Deep Blue. Ele faz parte, está ali na IBM, mas a gente sabe que o Deep Blue ele é meio que um projeto parado. O Deep Blue era um grande computador ali, mais ou menos ali em 1995, até o ano 2005 ele foi visto como um dos computadores mais rápidos do mundo, um dos grandes computadores, o supercomputador. Hoje em dia, a grande jogada que a gente vê na IBM é o Watson. O IBM Watson é um computador, já cheguei a falar isso em outras aulas aqui de outras disciplinas nossas. O IBM Watson é uma inteligência artificial, inclusive está liberado na rede para quem quiser poder utilizar, acessar e ver os seus dados, porque ele está sendo utilizado justamente para aprender. As pessoas que utilizam-se do processamento do IBM Watson, ele traz em si, ele faz com que ele aprenda junto com o modo como a pessoa utiliza-se dos processamentos internos. E o Deep Blue não tinha disso, não tinha essa questão de abertura, porque a internet tinha acabado de chegar ali, podemos dizer assim. A internet explodiu mesmo no mundo, chegou ali em meados de 1994. E aí teve esse grande desafio do campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov, e ele foi derrotado pelo Deep Blue. Lembrando que houve depois mais outras 2 partidas e o ser humano aí, o Garry Kasparov, conseguiu ganhar essas outras 2 partidas, mudando o jogo, mas ele chegou a ser derrotado aí na primeira partida surpreendido por essa inteligência. O IBM ASCII-White, também que se remete aí a um outro supercomputador da IBM. Ele executa 12.3 teraflops, isso significa que ele é capaz de calcular 12.3 trilhão de operações por segundo. Os processadores usados são o IBM RS6000,
com um clock de 375 MHz, sendo um total de 8.192. O total de memória RAM é de 6 TB. O ASCII-White é composto por 200 gabinetes e ocupa uma área de 2 quadras de basquete. O ASCII-White ele é muito utilizado, ainda hoje ele ainda está funcional, sendo sempre atualizado, mas ele é muito utilizado justamente junto a servidores de internet. A IBM utiliza ele nesses processos. E aí, década de 90, vamos puxar um pouquinho na década de 90, o que teve de grande mudança? É claro que foi as redes de computadores. A internet chegou com tudo, mudando a sociedade por inteiro. Então, possivelmente, o avanço tecnológico mais utilizado dos computadores na década de 90 foi a internet. A World Wide Web, ou a WWW, que digitamos antes do endereço da web, aquele www significa World Wide Web, tornou a internet popular e simples de usar para qualquer proprietário de computador pessoal. E aí, no início, as primeiras conexões, a gente vai ter na nossa aula, falando sobre a contagem da internet, a gente vai contar a história da internet, e as telecomunicações, eu vou contar justamente esse passo a passo, como essa transição de a utilização das redes de telefonia, como foi isso, os primeiros discadores, assim, quem é mais antigo aí, talvez o professor que esteja aí, eu duvido que alguém que seja mais novo aí tenha visto isso. Esses eram os discadores. Antes de você acessar a internet, você precisava de um discador como esse da IG, um discador da Oi, para que você pudesse conectar-se à internet, ou seja, você tinha que ter uma linha telefônica e um computador. Ligar o discador, e quando ligava esse discador, a sua linha ela era transformada, ou seja, o modem modulava a tua rede, a tua conexão, mudava essa codificação, e com isso você conseguiria acessar outras máquinas que estivessem na rede. E ao mudar esse caminho único, sua rede telefônica, por esse motivo que ninguém conseguia fazer nenhuma ligação naquele momento. Ou era internet, ou usava o telefone. Era um ou outro. Diferente do que vemos hoje em dia. A gente vê hoje em dia, até mesmo com a utilização da banda larga, que ainda utiliza a rede telefônica, mudou isso. Hoje em dia a gente nem precisa mais da rede telefônica. É uma rede própria quanto a isso. Mas a gente vai ver na história da internet esse passo a passo, essa evolução bem aí. Amiga 3000. O Amiga 3000 possuía uma CPU 68030 de 25 MHz e um sistema operacional que aproveitou ao máximo. Em 1990, os computadores de 32 bits eram bastante exóticos. Eles existiam, mas eram muito caros. Se você tivesse um 386 em sua mesa de trabalho, você era muito importante, porque eles eram muito caros, como a gente viu aí o valor de todos eles aqui que eu falei, tipo o notebook era muito caro. Cada um desses computadores era muito caro mesmo. Então, para chegar a cada um de nós ter, é só, no caso, só em faculdades mesmo, a gente tinha acesso a isso. Microsoft lança ali o Visual Basic 2.0 ali em 92 e por causa disso, diversos outros computadores foram lançados. Como no caso, a própria RadioCheck lançou o seu próprio computador, uma loja que trabalha com música, lançou o próprio computador tentando, ou seja, várias novas empresas estavam tentando adentrar ao mercado da computação. Outro ponto que é interessante é falar dos gadgets da década de 90 que apareceram. Tem vários aí, a gente vê os casos dos Tamagotchi, o Apple Mate, mas o principal aqui que eu trago é o caso do StarTAC. Lá na nossa aula, que eu vou falar sobre a história da telefonia, a gente vai ver até a evolução desses celulares. E aí o que tem de importante aí é que chegando na década de 90, com a chegada da internet e esse conglomerado de empresas que fabricavam os computadores, decidiram-se, vamos criar um protocolo único, e aí foi gerado um protocolo único de comunicação entre as máquinas. Ou seja, se você estivesse utilizando um computador da Apple, você conseguiria falar com uma pessoa do IBM. E assim acabou essas fronteiras. Você não precisava comprar, montar essa rede. A ideia foi justamente que gerasse essa grande rede, não importando qual a máquina que você estivesse. E as redes de computadores, a internet, utilizava-se
das redes telefônicas, redes fixas, telefonia fixa. E aí a gente pensa o seguinte, um celular ou um smartphone, ele é um tipo de computador? Sim, ele é o tipo de computador. E o que acontece se esse smartphone envia uma mensagem, um dado para o computador na sua central? Do mesmo jeito que o computador, no modo físico, aqui no físico mesmo, envia cabeado algo para um segundo computador, para uma central. Não era enviado dados, empacotados dados, enviado para a central e reenviado para o outro computador? Então, os celulares começaram a fazer também uso dessa tecnologia, utilizando essa interligação. Isso fez o seguinte, a evolução dos telefones aparecendo os celulares, como é o caso aí do StarTAC, ali em 96. Além disso, com a utilização desses novos protocolos de comunicação para a telefonia móvel, a telefonia acabou ficando bem mais rápida e muito mais barata. Então, a partir ali da década de 90, que as redes fixas, a rede telefone, acabou caindo muito o preço, justamente pela utilização destes protocolos de comunicação. Imagem de vídeo. Os anos 90 foram marcados principalmente com a evolução para a revolução das imagens motivadas pelos consoles, ou seja, os videogames. Apesar da década de 80 os computadores já possuírem uma tela capaz de exibir cores, atribuir um padrão diferente de cor para cada pixel obrigava uma enorme quantidade de memória para os padrões da época. O vazamento de cor era uma rotina comum feita pelos programadores e consistia em usar a mesma cor em diversos pixels próximos. Então aqui, nesse ponto, década de 90, as imagens, os vídeos começaram a aparecer, a internet ganhou movimento, principalmente ali em 94, Web 2.0, lembra da última aula que eu falei? A Web 2.0 é uma web com movimento, internet com movimento, vídeo, música. Então os arquivos ficaram maiores. Já tínhamos a rede, mas os arquivos ficaram maiores. Como melhorar essa velocidade? Fazendo justamente o modo de comunicação, o filamento de comunicação ser melhorado, além dos protocolos de comunicação serem mais trabalhados. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando você envia uma imagem, você está enviando essa imagem que deverá ser toda quebrada, como vemos aí nessa imagem desse unicórnio, quebrados os pedacinhos, os pixels, e isso deverá ser remontado do outro lado. Então quando você manda, estou mandando aqui a mensagem, mandando uma mensagem, uma imagem com um A. Quando você transporta isso na sua rede de um ponto a outro, quando ela passa de um ponto a outro, nessa linha, ela tem que ser transformada em bits, binários. E aí, do outro lado, ela deverá ser remontada da mesma forma que ela estava antes. É como se você pegasse um quebra-cabeça, desmontasse aquela imagem toda, colocasse dentro de uma caixinha, entregasse essa caixinha para uma segunda pessoa e essa segunda pessoa conseguisse remontar todo aquele quebra-cabeça montando a mesma imagem. Então, isso é o início da criação dos tais pacotes, protocolos, utilizando os pacotes de dados. Houve também a disputa entre a AMD e a Intel pelos processadores. Nessa disputa aí, isso só tende a nos ajudar na questão das redes, porque toda e qualquer informação que vai ser enviada por redes, elas necessitam anteriormente passarem pelo processador. Vocês verão mais adiante, quando a gente chegar lá na nossa aula para falar sobre as várias camadas que compõem um sistema de um computador, ou seja, um sistema de comunicação, vocês vão perceber que na camada, no protocolo das camadas de um TCP/IP, lá no nosso TCP/IP, são 4 camadas que vão desde a mais alta ali, chegando próximas a nós, e a mais baixa chegando ao binário, ao ponto elétrico, ao pulso elétrico enviado. E aí nessa transição aí, nessa passagem bem aí, isso tudo quem o faz, a maior parte do trabalho, é o nosso processador. Então, essa disputa nos valeu muito nessa evolução. Videogame também é computador? Sim, um computador é uma máquina que faz cálculos e um videogame é um console. É uma máquina que reproduz um jogo através de cálculos processados. Então, sim, o nosso console é um computador também.
Diferença é que o videogame, apesar de ter adquirido novas funções ao passar das gerações, tem sempre como foco os jogos. Aí lembrando que essa questão dos jogos, hoje em dia, muito jogo multiplayer faz o quê? Faz com que precisamos muito mais de internet inteira, velocidade de internet. Outro ponto, só continuando nesse mote aí dos jogos, é a utilização da computação em nuvem. Aí a gente tem que entender um pouquinho o que seria essa computação em nuvem. Mais adiante a gente vai falar mais, adentrar muito nesse assunto, quando a gente tiver entendimento sobre arquiteturas como o cliente-servidor. A gente vai ter um pouquinho mais sobre isso, vamos falar muito mais sobre isso, mas aqui para a gente entender o início desse conceito. Computação em nuvem é uma solução completa na qual todos os recursos de computação, hardware, software, rede, armazenamento, dentre outros, são fornecidos rapidamente a usuários à medida que a demanda exigir. O serviço usado é tarifado sob demanda. Então é algo como eu tenho uma máquina e nessa máquina eu posso estar armazenando itens nela. Como o seu site, você quer colocar um site no ar, você armazena no meu computador, no meu servidor, a minha nuvem e eu disponibilizo isso na internet. O que isso lhe traz de bom? Todo aquele armazenamento, às vezes você não tem esse maquinário para ficar ligado 24 horas na sua casa. Você paga uma taxa e eu mantenho isso. Da mesma forma que software, hardware, a mesma condição você pode ter desse modo, utilizando a computação em nuvem. Como, por exemplo, você precisa utilizar um programa pesado, um programa de edição de imagens, como o Photoshop. Mas o seu computador, ele é um computador mais fraquinho, que não suporta isso. Você não tem uma placa de vídeo, não suporta isso. O que poderia ser feito? Você poderia assinar a computação em nuvem da utilização desse software e utilizar através desse serviço do computador lá da nuvem, do computador lá do servidor, o processamento deles e fazer toda a edição de imagem no computador deles. Ou seja, você estaria somente acessando de forma remota aquele computador. Da mesma forma, eu tenho aí o Windows Azure, o Office, que também é outra demonstrativa quanto a isso. Você não precisa mais instalar o Office na tua máquina, você pode simplesmente pagar uma assinatura e com isso utilizar esse serviço. Então, a utilização da computação em nuvem reduz custos associados ao fornecimento de serviços de TI, como o de infraestrutura de hardware. Você não precisa pagar a manutenção, o computador queimou, isso não é problema seu, a empresa lá que tem que se preocupar com isso. E a infraestrutura de software, a atualização, será que esse Office está atualizado? Será que os pacotes dele estão tudo inteiros? Será que ele pegou o vírus? Você não tem que se preocupar com nada disso, quem tem que se preocupar é o outro lado, quem controla esses servidores. E é isso que é a melhor parte da computação em nuvem. Computação em nuvem também pode reduzir custos associados ao fornecimento de serviços de TI, como pessoal especializado. Você não precisa contratar pessoas para controlar algo como o desligar, atualizar, fazer manutenção em cima de todos aqueles servidores, porque os servidores não são seus. Você paga só uma taxa e aí você não tem que se preocupar com nada disso. Então não precisa de pessoal especializado. Consumo de energia, você também tem que se preocupar se alguém deixou alguma luz acesa, se alguém deixou a porta do servidor aberto e o ar está escapando. Você não tem que se preocupar com nada disso. Não tem que se preocupar nem com a conta de luz deles, nada disso. Você paga aquela mesma taxa. Além de, é claro, também economia de espaço físico. Um local onde eu preciso ter várias máquinas, vários computadores ali em um só ambiente, um servidor. Eu não preciso mais disso. Eu posso simplesmente assinar aquilo, assinar esse pacote. E aí, com isso, eu ter todos os serviços ali e sem essa preocupação ali da questão do espaço físico. Então, se a gente for ver toda essa questão desses vários serviços, streaming, utilização de streaming de música, de vídeo, jogos, streaming de jogos como aqueles da Microsoft, o do PlayStation também, da Sony, todos esses streams que a gente vê aí, eles necessitam utilizar o quê? A nuvem. Mas aí eu pergunto para vocês, essa tal dessa nuvem funciona sem internet?
Não funciona. A base dela é justamente a internet. E a internet é o quê? É a rede de computador. Então, se não tiver essa conexão, nada adianta. Adianta você dizer, eu vou assinar um serviço, como por exemplo, vou assinar o Prime Video. Acabei de assinar o Prime Video, e agora? Aí chega em casa, não tem internet, eu não tenho internet, e vou tentar assistir. Consigo? Não consegue. Você precisa ter a conexão da sua casa, do seu aparelho, para chegar até o servidor, até a nuvem que ele está alocado aquele serviço. Então, as redes de computadores têm grande importância, sim, nesse mote. Outro aí, ó, o caso dos jogos. É possível, ainda hoje, você não tem algo como uma máquina para rodar um jogo mais poderoso e quer jogar esse jogo mais poderoso? É possível através de assinaturas, utilizando a computação em nuvem. Então, jogos que antigamente você necessitava, ainda hoje você necessita de uma máquina mais poderosa para fazer a instalação, porque ele precisa ter um alto processamento, muita memória, mas você não tem nada disso, então você pode jogar direto do seu celular, utilizando simplesmente todo esse processamento, essa memória que vai estar lá no servidor. Mas o que isso demanda realmente? Além de, é claro, de você fazer a assinatura, o que demanda nesse serviço? Demanda de ter uma boa conexão. Então vai depender tudo das redes. Então, como essa rede responde, qual o tipo de rede, a arquitetura. Então, a gente tem que entender tudo isso para saber como esse serviço chega até nós, como ele funciona e como ele pode ser até melhorado. E a inteligência artificial? A inteligência artificial que você vai ver por aí sendo citada apenas como IA, ou AI, Artificial Inteligência, é um avanço da tecnologia que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana. Será que a inteligência artificial ela realmente funciona sem internet? Não. Se a gente for pensar, vou pegar só uma delas vistas como uma dessas novas inteligências artificial que pode chegar na nossa casa. O Echo Dot, o Alexa. O Echo Dot, ele te responde, ele faz várias coisas, ele demonstra ter até a questão de uma inteligência ali. Mas se você desconectar ele da internet, acabou, morreu. Por quê? Porque ele necessita que tais dados sejam buscados lá no servidor. Então, quando você pergunta algo para ele, seja o que for, o que ele acha, qualquer coisa, ele vai direto ao servidor e vai fazer requisições no processador do servidor. Qualquer busca um pouquinho a mais, um pouquinho maior, uma imitação de uma pessoa famosa, seja o que for, ele poderá buscar isso nas atualizações do algoritmo dele lá no servidor central. A gente tem que entender isso, a gente tem que entender que a inteligência artificial é outro ponto que está ligado, conectado às redes. Então, gente, resumindo aqui na questão histórica, tudo que a gente viu, computador, o uso de inteligência artificial, as nuvens, as redes neuronais, tudo isso depende do quê? De redes. Depende de como é o funcionamento das redes de computadores. Então a gente vai ter que se aprofundar justamente nessa conexão. De que me adianta? Finja aqui comigo, gente, que esses dois quadradinhos são dois computadores. Eu quero que esses dois computadores trabalhem em conjunto em processamento. Eu quero que o computador A comece a produzir resultados nos cálculos. Vamos pensar que esses dois computadores sejam para fazer a apuração de uma eleição, a contagem de votos. Mas está nos dois computadores. Eu quero que os dois trabalhem em conjunto. Para que os dois trabalhem em conjunto, não se pode ter algo chamado como atraso, delay. Então, isso tudo está dependendo de quê? Do processamento dessas máquinas? É necessário. Da memória dessas máquinas? Também é necessário. Mas o que é mais importante? É a conexão. Vocês podem perceber o seguinte, vamos trazer aqui para o nosso mundo. Você quer fazer jogar com alguns amigos, vocês têm várias máquinas ali, vocês querem jogar algo como um Counter-Strike, um CS desse da vida. É necessário ter uma máquina muito poderosa? Nem tanto. O que é necessário? Ter uma boa rede. Normalmente, a gente reclama muito em jogos online, do que esse ping está muito alto, é a rede. Ninguém reclama de esse gráfico está muito feio. Tiver mínimo isso. Ah, eu morri porque o gráfico é feio. Eu perdi esse jogo porque o gráfico é horrível. Ah, porque o som não saiu direito. Não. Normalmente todo e qualquer defeito, a gente diz na perda ali,
é justamente ligada à questão das redes. Pessoal, bora aqui para fazer algumas atividades. Para algumas atividades aqui, se a gente entendeu essa nossa aula, esse nosso conceito de hoje, que foi praticamente um contar história aqui da história da computação, da origem dos computadores, com essa visão em cima das redes. Primeira questão, desenvolveu um sistema que utilizava cartões perfurados para contabilizar tabelas de dados. Então peraí, vamos lembrar o seguinte, ele desenvolveu o uso de cartões perfurados. Vocês lembram que inicialmente era o tear de Jaguar, que era feito como se fosse a produção de um tecido, e ali tinha a perfuração mostrando aqueles dados. Aí teve alguém que teve a seguinte ideia, não, esse negócio desse pano aí não tem condição, bora fazer algo como cartões, tudo organizado, bonitinho, folhas. E essa pessoa foi Hermann Hollerith, o criador, o originário ali, o fundador da empresa IBM, ele que criou teve a ideia dos cartões perfurados. Foi o primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos Estados Unidos pela empresa Ragnall Rand. Era programado ajustando-se cerca de 6.000 chaves, já começou a dica aí, eu já estou lembrando de quem que é, e conectando-se a cabos a um painel. Tornou-se conhecido por prever o resultado. Aqui morreu, gente, olha. Resultado da eleição presidencial. Qual foi o computador? O primeiro computador ali, que eu disse até que esse daí é parente da nossa urna. Parente da urna. Quem é o parentinho da urna aí, gente? Univac, gente. Univac foi o quem fez justamente essa questão das urnas, a questão da previsão da eleição. Foi utilizado justamente na contabilidade ali, diante daquela eleição. Foi o primeiro uso para isso. A galerinha está aí respondendo junto comigo aí no nosso chat. Considerando o primeiro computador eletrônico operacional do mundo e de uso geral, usado para calcular tabelas de disparo de artilharia, sendo 2 ordens de grandeza maior. Olha só, isso aqui é importante. 2 ordens de grandeza maior do que as máquinas construídas hoje, ou seja, é o seu tamanho, embora fosse mais do que 5 ordens de grandeza mais lento. Ou seja, qualquer computador, esse computador que você tem na sua casa, aí ele consegue ser pelo menos 5 vezes mais rápido do que esse computador. E o intento dele era justamente através da balística. Mas percebam só, a gente mata tudo só aqui, ó. Primeiro computador eletrônico. Quem foi o primeiro computador eletrônico? O primeiro computador eletrônico foi o ENIAC, gente. ENIAC foi ali o primeiro computador eletrônico que nele era utilizado para fazer a questão da balística. Explique como funciona um computador. O computador é uma máquina que realiza processamento de dados, no qual esteja ligado em uma fonte de energia, onde obrigatoriamente tem um monitor que responda à saída de dados, no qual são processados na CPU, que converte todos os dados de entrada em um código binário para ser interpretado pela máquina. Então, via de base, a gente pode dizer o seguinte, que o computador em si é a base, é aquela base que a gente necessita sempre lembrar, que eu tenho ali o que von Neumann definiu como computador. Eu tenho uma memória, eu tenho um processador e eu tenho a interface homem-máquina. Eu tenho aquele contato homem-máquina. Nossos dispositivos de entrada e saída. Cite alguns problemas que o uso de válvula provocava nos computadores da primeira geração. Gente, aí é fácil. De falar sobre a problemática existente nas válvulas, é fácil de dizer, gente. Gastava muita energia, porque eram válvulas, e as válvulas, como lâmpadas, gastavam muita energia. Sua operação era muito cara. Imagina só o tamanho que ele era, gente. Vocês lembram dos primeiros valvulados? O tamanho que eles eram. Então, para operar isso, demandava também muitas pessoas. Esquentava muito, por isso precisava de um resfriamento, câmeras de frio ali em cima deles. E com frequência, esquentava com muita frequência e tinha também mau funcionamento. Possuía mau funcionamento.
Então isso tudo estava ligado diretamente à válvula. O que diferencia os computadores da primeira geração dos da segunda? Básico, gente. O computador da primeira geração, eles eram lentos, enormes, ocupavam salas inteiras ou até prédios e tinham muitos metros de fios. Já o da segunda geração, houve a substituição das válvulas pelos transistores e com isso eles diminuíram, cabendo até mesmo dentro de uma só sala. E os fios de ligação para circuitos impressos se tornou os computadores mais rápidos, menores, em seu custo também mais baixo, e mesmo esquentando, eles esquentavam também, mas eles esquentavam muito menos do que o da primeira geração. Por quê? O primeiro eram as válvulas que estavam ali. Os computadores de segunda geração utilizavam... moleza, a gente acabou de falar sobre isso, né, gente? Acabamos de falar sobre isso. Segunda geração está ligada aos transistores. O que era a geração 0? Mecânico. A primeira geração, válvula. Segunda geração, transistores. Terceira geração, circuitos integrados. Quarta geração, essas placas, o VLSI, que traz aí a nanotecnologia. E a quinta geração, que alguns até tentam não definir, tentam não falar, mas está ligado ali à inteligência artificial. Marque a opção que contém o método de acesso de arquivo muito utilizado em fitas magnéticas. Então a gente tem que lembrar um pouquinho o que foi as fitas magnéticas aí que o Rildo falou. Aquela fita magnética, vou desenhar aqui, vamos imaginar que seja um rolo de fita, tá, gente? Estou colocando aqui um rolo de fita, pronto. Para vocês aí, vocês devem lembrar disso, gente. Nem que seja vocês eram criancinhas, quando os pais de vocês iam até aquela locadora para alugar uma fita VHS para assistir um filme. Trazia para casa, colocava ali no seu leitor de VHS, e aí a gente ia assistir aquele filme. E aí qual era a grande falha de assistir um filme em uma fita antiga de VHS? Qual era a grande problemática? Quando você tivesse que entregar, tinha que rebobinar a fita, não era isso? Não era sempre isso? Depois que você assistiu a fita, leva a fita por videocassete, rebobina ela inteira, volta para o começo. Por quê? Porque ela não tinha aquela questão, como a gente vê hoje no DVD, que você pode saltar cenas. Imagina só, você está assistindo a primeira cena e fala assim para o seu colega assim, ei, eu quero assistir logo ao final desse filme. Posso pular para o final do filme? Não, não pode. Por quê? Porque você não pode pular para o final do filme? Porque ela é sequencial. Você não tem acesso aleatório. O acesso ali àquela cena é sequencial. Se você está assistindo o seu filme ali, não, cansei isso aí, bora logo para o final do filme. Você tinha que passar, você tinha que acelerar a cena para chegar até o final do filme, para pronto, terminar. Do mesmo modo que quando encerrava de assistir, você terminou, lá ia você rebobinar a fita, mandava voltar lá para o começo para entregar aquela fita lá na locadora. Por quê? Porque ela segue uma sequência, tudo que está ali é sequencial. E essa é uma das grandes dificuldades, após fazer um backup em uma fita magnética, de você procurar um item e recuperar esse item. Ela armazena muitos dados? Sim, mas ela tem essa grande dificuldade. Nossas referências do dia está aí, utilizei um pouco de Stalin e do Força Amaral, muito de arquitetura nessa aula de hoje. E vou deixar para vocês uma dica de cinema. Esse filme é perfeito, jogos de guerra, fala muito sobre essa questão das primeiras conexões de redes. Facinho de encontrar ele dentro do YouTube, gente. É um filme antigo, então molezinha de encontrá-lo. Pessoal, vou agradecendo vocês terem me acompanhado aqui durante a nossa aula. E aí, nós nos encontramos em uma próxima aula. Até mais!